Bom, o papo agora aqui é com o Sandro Infantini. O Sandro, que é diretor da Arquitetura Humana, vai falar para a gente um pouquinho mais sobre o Engaja Mais, mas muito mais sobre engajamento, é isso? Isso mesmo, Silvia. Eu tenho o prazer de trabalhar na Arquitetura Humana há quase 20 anos. Toda a parte de gestão faz 9 anos. E como o Mano falou, o grande combustível nosso desse período tem sido se adequar às mudanças que estão tendo no mercado de trabalho e principalmente no modo de gestão das pessoas. E a gente tem notado que nos últimos anos 3 temas têm sido o nosso principal foco pela importância que eles têm. A parte de engajamento, a parte de cultura organizacional e a parte de comportamento. Hoje nós vamos focar mais nessa parte de engajamento. Bom, falando sobre isso, por que o engajamento, então, de colaboradores deve ser algo importante dentro da empresa? E primeiro, o que a gente define como colaboradores? Então, colaboradores hoje, a visão que a gente tem, como você até falou no começo, o vínculo de trabalho é muito mais flexível. Então, colaborador é qualquer pessoa que está atuando na empresa. Nem sempre vai ser aquela pessoa CLT que a gente estava acostumado no passado. Cada vez vai ser menos assim. E isso é bom? Isso é bom e isso é uma tendência. Tá? Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente entender, o que significa engajamento? A maior parte da literatura classifica engajamento como algo muito emocional, algo muito sentimental. O engajamento é aquilo que a pessoa sente que dá vontade dela dedicar um esforço, empenhar do ponto de vista físico, emocional e cognitivo, para ao mesmo tempo se satisfazer e dar resultado para a organização. Isso é uma coisa extremamente importante, sempre foi importante. E se a gente pensar nas tendências que nós temos sobre a mudança de perspectiva do trabalho que as pessoas têm, hoje esperando um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, está mais alinhado ao propósito da organização, de ter valores mais alinhados com a empresa, isso se tornou ainda mais importante. E isso acaba afetando diretamente resultados. Para você ter ideia, Silvia, teve uma pesquisa que foi publicada o ano passado pela Gallup, no mundo inteiro, envolvia quase 1,8 milhões de pessoas, mais de 230 empresas, mais de 70 países, tinha inclusive participantes do Brasil, mostrava, por exemplo, que em equipes de vendas, os colaboradores engajados vendiam em média 20% a mais que os não engajados. Quando você pegava em áreas produtivas, em geral a produtividade dos engajados era 17% maiores do que os não engajados. E quando você separava as empresas que tinham o maior nível de pessoas com engajamento, elas em média tinham 21% a mais de lucro. Ou seja, tudo isso, esse tema do engajamento, ele reflete no resultado da organização. Bom, e daí vem a pergunta também, então é importante a gente trabalhar numa empresa sabendo que ela tem engajamento. Então, por isso que a gente estava até conversando, as pessoas hoje já buscam naturalmente uma organização onde está na pauta dessa organização, é uma prioridade para essa organização o tema engajamento. Ele quer trabalhar numa empresa desse jeito. Então fica muito mais fácil você atrair um talento, muito mais fácil você manter um talento quando você está nessa situação. E muito mais fácil desenvolver esse talento também, uma vez que você está dentro da empresa. Exato. Não sei se a gente tem como é que se mensura isso, como é que se dimensiona um engajamento, mas tem como medir o engajamento de uma empresa? Você falou de números aí agora, né? Sim. De resultados. Tem várias linhas, tá? A linha que a gente utiliza, que é mais comum fora do Brasil, lembra que eu falei que engajamento é algo muito emocional, muito baseado em sentimentos. Então é uma linha que faz normalmente 4 perguntas para a pessoa. Silvia, você gosta de trabalhar na empresa que você atua hoje? Que está ligada à satisfação. Uma segunda, você tem intenção de continuar nessa empresa? Que está muito ligada à tua lealdade com a empresa. Uma terceira, você tem orgulho dessa empresa? E uma última, a tua disposição em indicar essa empresa para outras pessoas, que é uma responsabilidade muito grande que você tem. Então ele pergunta, você indicaria essa empresa para outras pessoas trabalhar? Então no modelo nosso, essa mensuração do engajamento vai mais por aí, que é diferente de alguns modelos que focam simplesmente em tirar médias de algumas notas sobre questões de clima organizacional. Então nosso modelo vai por essas 4 perguntas, que são perguntas fortemente emocionais, que vão no sentimento da pessoa. Pegando o gancho disso daí, então quais são os fatores que mais engajam os profissionais, as pessoas de dentro de uma empresa? Tem como a gente enumerar, enfim? Então, existem. Tanto quando a gente procura nos artigos sobre engajamento, livros, e até pela experiência nossa, a gente tem algumas empresas que a gente tem feito pesquisa de engajamento há 4, 5 anos, a gente percebe que as variáveis que afetam o engajamento numa empresa, que a gente chama de questões de clima organizacional, tipo sensação de imparcialidade, de justiça, estilo de liderança, esse tipo de coisa, varia muito de empresa para empresa. E mais ainda, a gente percebe que através do tempo, na própria empresa, o que as pessoas consideram importante vai mudando com o tempo. Mas para não deixar vazio para tua pergunta, assim, pelo que eu me lembro, eu acho que assim, alguns temas aparecem com um pouco mais de frequência. Um deles é um tema relacionado a valores. Então, em geral, perguntas do tipo o quanto meus valores são os mesmos valores da organização, ou o quanto que eu percebo que os valores da organização estão presentes no dia a dia. Em geral, são perguntas comuns de serem importantes para o engajamento. Outro tipo de perguntas são perguntas ligadas à liderança. Eu confio no meu líder,
Ou eu percebo que o meu líder tem a visão estratégica que precisa do negócio? E acho que também um outro grupo que aparece, mais recentemente, são perguntas ligadas ao time. As pessoas que trabalham comigo têm um propósito em comum, as pessoas que trabalham comigo trabalham em conjunto, trabalham em equipe. Em geral, esses são os temas mais presentes, mas varia de empresa para empresa e na própria empresa com o tempo. Uma empresa que não tiver um foco voltado para engajamento, o que acontece com essa empresa? Ela morre? Então, ela fica estagnada? O que acontece é que fica muito difícil você conseguir sustentar seus resultados no médio e longo prazo. Por quê? Num curto prazo, às vezes, se você tiver aquele clima de guerra pesado, as pessoas por um tempo aguentam, mas a tendência é que com o tempo os principais talentos irem saindo, e isso vai afetar o resultado. Então, eu acho assim, é muito difícil hoje você sustentar os resultados da empresa no médio e longo prazo sem ter um foco adequado em engajamento. De quanto em quanto tempo a gente consegue fazer essa medição do engajamento dentro de uma empresa? Aliás, é necessário fazer essa medição de tempo em tempo ou basta ter, por exemplo, sistemas que a gente sabe que está trabalhando essa parte do engajamento do funcionário? É importante ter essa medição? É importante você ter a medição. E aí vamos separar um pouco isso. Se você pensa numa medição de uma pesquisa de engajamento e clima, que foi o exemplo que a gente conversou até agora, a gente sugere uma frequência de uma vez por ano, tá? Menos do que uma vez por ano, em geral não é adequado porque muda muito a empresa. Mais que uma vez por ano seria até desejável, mas em geral cansa muito as pessoas de responderem a pergunta, em primeiro lugar. E segundo, a própria empresa acaba não tendo fôlego para atuar nas ações que surgiram desse diagnóstico. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Tá? E lembra que pesquisa de engajamento é percepção. Então se eu atuar, mas a pessoa não perceber, ela não muda a resposta na próxima pesquisa. Então eu tenho que atuar e as pessoas têm que interpretar, falando, olha, realmente eles melhoraram esse aspecto da empresa, então eu vou responder mais positivamente, tá? Agora, o tema engajamento, como eu te falei, as empresas são dinâmicas e o tema é muito importante. Então, dentro da nossa própria solução, ela contempla mais duas funcionalidades para o monitoramento mais contínuo do engajamento. A Natália vai falar um pouco mais sobre elas depois, mas é a pesquisa Pulse, que são pesquisas que você faz com mais frequência, tá? Ou que você pode fazer pontualmente, mais específicas, ou até mesmo um sistema espontâneo que possa ficar disponível para o colaborador. No nosso caso, a gente chama de feedback organização, que a gente vai comentar mais à frente. Mais ali na frente, né? Qual a diferença, então, do sistema Engaja Mais para os outros tipos de sistemas de engajamento? O que a gente tem de diferencial nisso hoje? Acho que primeiro é essa proposta de monitoramento contínuo. Mas acho que para aprofundar isso eu vou contar para você um pouco como que a gente trabalhou no desenvolvimento. Quando a gente começou a desenvolver o sistema, a gente procurou ver principalmente as soluções fora do Brasil. E a gente pautou essa discussão em dois pilares. Um estava ligado à questão de tecnologia. Tá? Então a gente buscou um sistema que fosse fácil para o usuário, seja o usuário quem responde, ou seja o usuário quem está no RH. Então é fácil você editar perguntas, é fácil você customizar, é fácil você acessar, os gráficos são simples. E mais ainda, tudo disponível ou em sistema, computador, ou num aplicativo, que pode ser aplicativo iOS ou Android. Então esse era o primeiro ponto. O segundo, obviamente, o sistema tem que ser confiável, não pode ficar caindo. É uma informação muito importante. Acho que o terceiro, mais importante, é a questão da confidencialidade. Tá? Então, assim, nenhuma das perguntas que a gente faz e nenhuma dos tipos de pesquisas nossos, nem nós, nem o cliente, nem a empresa consegue saber quem respondeu o quê. Olha. Então, a questão da confidencialidade já era importante, porque a pessoa fica mais à vontade para responder, mas principalmente está de acordo com a Lei de Proteção de Dados hoje. Então, esses 3 pontos de tecnologia foram a nossa base. O segundo ponto que a gente olhou muito era a questão da qualidade do desenho conceitual da solução. Tá? Então a gente começou a procurar algumas coisas que tinham... O tema engajamento é um tema relativamente recente na literatura, não tem muitos artigos, muitos livros. Então a gente procurou ver o que seria mais adequado para esse desenvolvimento. A gente viu que seria importante estar mais focando em engajamento do que clima organizacional, que foi o que eu comentei com você agora há pouco. Outra coisa importante, a gente viu que tem que ter disponível para o teu funcionário do RH um repositório de questões, de escalas, para que ele possa, no dia a dia, estar atuando, olhando perguntas diferentes. Então, a gente continuamente atualiza isso daí. Isso é um ponto muito importante. E também, além disso, a gente procurou também fazer um modelo analítico de dados que analise todas as informações e tire dessas informações quais são as mais importantes para o engajamento, quanto elas são importantes, se eu tenho diferença entre grupos, quais grupos que têm diferença significativa. Então a gente olhou muito essas 3 questões para diferenciar o sistema. Bom, depois de falar todos esses esclarecimentos, informações e um pouquinho aí, dando uma palhinha só daí do que vai ser, já é o Engaja Mais, a pergunta é, quais são os desafios para o futuro dentro desse tema, engajamento? Temos? Temos não bastante. Para, né? Não para. Acho que um deles é que cada vez mais a pauta deve sair
do RH. Hoje o tema engajamento é muito voltado para o RH. Eu acho que cada vez mais ele sai do RH e começa a ir para a alta liderança. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Por que isso daí? Pelo que você mesmo estava comentando, o Mano comentou, fica difícil você manter os talentos na organização sem pensar em engajamento. Você tem dificuldade para atrair talentos externos. O engajamento é aquele combustível que faz o potencial da pessoa virar resultado. Tá? Então isso acaba afetando muito o resultado. E também até para ele ter o interesse de continuamente se desenvolver. Por quê? O desenvolvimento hoje não é seguir a pauta do RH, qual é a quadro de treinamentos. É a pessoa no dia a dia está vendo lives como essa, ele está vendo um podcast, ele tentar participar de um treinamento online. Então tem uma parte que depende da pessoa hoje. E o engajamento faz ele ter esse combustível para ir atrás disso. Acho que vestir esse é um a camisa, literalmente, né, que a gente fala. Acho que o segundo ponto é que ainda para algumas organizações, as pessoas têm uma dúvida e meio que tratam o engajamento como se fosse contraditório, fosse um trade-off com performance, com resultados. Traduz para mim, trade-off. Quando uma coisa melhora, outra piora. Então, se eu foco em resultado, eu não posso pensar em engajamento. Se eu penso em engajamento, eu não vou pensar em resultados. Simples assim. E, na verdade, eles vão cada vez perceber que as duas coisas são juntas. Até pelo aquilo que você perguntou agora há pouco. Vai ser difícil sustentar os resultados se eu não focar em engajamento. Óbvio que também se uma empresa falar, vou focar só em engajamento, e ele vai se despreocupar, não vou me preocupar com resultados, você corre o risco de daqui a pouquinho os resultados caírem e você fala, olha, isso não é um bom foco, e que também não é verdade. Tá? E acho que o último ponto de tendência é que a gente deve nos próximos anos ver uma relação muito forte entre temas relacionados a engajamento e a cultura organizacional. Eu diria que esses são os 3 pontos principais.